Poucas empresas no Brasil têm o privilégio de chegar aos 100 anos. Jornais, mais raro ainda. Mas o Jornal do Brasil atravessa o século e no centenário merece mais do que uma comemoração. Merece uma página na história. O Jornal do Brasil surgiu como um jornal de apoio à monarquia e de oposição à república, recém-proclamada, mas já cheia de vícios autoritários. A redação funcionava nesse acanhado sobrado da Rua Gonçalves Dias, no centro do Rio, mas em 1910 já ocupava um lugar de destaque na Avenida Central. Os anúncios classificados fizeram caixa suficiente para construir um vistoso prédio que durante muitos anos foi o mais alto do país. Tinha 10 andares, um marco de modernidade na época. Em 1931, o JB saudava a inauguração do Cristo Redentor no alto do Corcovado e o avanço da industrialização no país. Mas foi nos anos 50 que acontece a grande revolução gráfica do Jornal do Brasil. O presidente Juscelino Kubitschek lançava o país numa época de prosperidade com liberdade. O JB, em 59, anuncia uma revolução, a da Nicarágua, com outra, a da primeira página. Os anúncios foram empurrados para o lado, em benefício da notícia. Hermano Alves participou da equipe que fez a reforma gráfica do Jornal do Brasil. Esta reforma não seria possível se não houvesse o clima da época, que era o clima da época de Juscelino Kubitschek. Depois de vencidas as forças de golpe de Estado, estabeleceu-se um processo de desenvolvimento econômico, um pacto social real que funcionou pela primeira vez no Brasil. Foi com esse novo visual que o JB registrou algumas das notícias mais importantes do século, como o voo de Gagarin e o primeiro homem a pisar na Lua. E foi assim também que enfrentou os períodos mais duros do regime militar. No dia do ato institucional número 5, com os censores dentro da redação, os editores conseguiram uma maneira de alertar os leitores. Nuvens negras no horizonte, dizia a previsão da meteorologia, num quadrinho no alto da página. A censura proibiu também a notícia em manchete da queda de Salvador Allende, em 73, no Chile. A primeira página do jornal saiu só com texto. Nós saímos em campo para fazer qualquer tipo de reportagem, enfrentando a polícia, enfrentando o exército. Tivemos vários colegas presos, vários colegas apanharam, mas nós saímos para produzir o jornal. Agora, se no dia seguinte aquilo que nós produzimos não saísse, era apenas mais uma frustração, mas o nosso dever estava cumprido. Na década de 70, o Jornal do Brasil se mudou para essa nova sede, na Avenida Brasil 500. Era a época do milagre econômico, do Brasil grande e das construções grandiosas. O Jornal do Brasil seguiu o exemplo, fez um prédio de 10 andares, mas também contraiu dívidas, como o Brasil. E essas dívidas continuam transtornando a saúde financeira do jornal. A redação tomou ares de Washington Post. O Jornal do Brasil, de 60 a 79, recebeu 72 prêmios nacionais, além de vários internacionais. A década de 80 começou com o caso do Rio Centro e terminou com a redemocratização e a morte de Tancredo Neves. O computador tomou o lugar das máquinas de escrever. As velhas laudas de papel foram aposentadas. Papel agora só nas rotativas. O Jornal do Brasil não é um campeão de vendas. Ele hoje vende em torno de 150 mil exemplares nos dias úteis. Ele é superado pelo Dia e o Globo, no Rio de Janeiro, pelo Estado e a Folha de São Paulo. Mas numa coisa ele continua insuperável. Continua sendo o jornal mais influente do Brasil. O que está escrito aqui é lido por quem manda no país. Sou leitora do JB. Sabe por quê? Porque o JB, desde o setor popular até o mais exigente intelectual, ele lhe dá um quadro geral da nação. Ter um jornal no Brasil com 100 anos é uma coisa importante. Ele não é o único, mas é muito importante. E me parece que eles representam a memória da sociedade brasileira. Eu leio o Jornal do Brasil desde o início da minha preocupação política. Lá em Pernambuco, era um jornal que tinha dificuldade de chegar, nos idos de 60,
mas que era sempre aguardado e esperado como um jornal, particularmente na luta contra a ditadura, firme na resistência democrática. O diretor-presidente do Jornal do Brasil, Dr. Nascimento Brito, está agora em sua sala de trabalho, na sede do jornal, na Vida Brasil, e nós vamos conversar com ele. Dr. Nascimento Brito, depois desses 100 anos contados no suplemento de domingo e em todas as reportagens que se publicaram, pode-se dizer que o jornal esteja preparado para os próximos 100 anos? Bem, isso é um dia a dia cruel, de fazer um jornal todos os dias. Você sabe tão bem quanto eu que um jornal começa tudo de novo todos os dias. De forma que nós somos amplamente preparados. Temos enfrentado crises enormes e temos superado essas crises. Hoje mesmo eu estava conversando aqui com a diretoria e fui sabedor de que nós, depois de passarmos um período de transição mais ou menos longo, estamos com um quadro de dívidas praticamente quase zerado. Temos uma dívida um pouco maior, mas por razões políticas, e isto está resolvido. E também nós somos um pouco vítima dessas mutações permanentes da regra de jogo no país. Nada dura muito tempo. De repente muda toda a regra do jogo. De repente temos congelamento, de repente temos coisas que não eram da regra ontem, mas amanhã são a nova regra. De modo que isso dificulta, de uma certa maneira, a vida de um jornal. Nós sabemos perfeitamente que quando a primeira providência que se toma quando a economia aperta é o cancelamento da publicidade. E com isso nós sofremos bastante, porque somos os primeiros atingidos. Eu acredito que hoje, quando os índices do Jornal do Brasil já se mostram extremamente positivos, no ano passado o sistema já indicou um superávit grande econômico, nós acreditamos que estamos entrando num caminho bem melhor. Doutor Nascimento Brito, o Jornal do Brasil teve nomes muito importantes na imprensa brasileira ao longo dos últimos 30 anos, ou das últimas 4 décadas. Com essas crises sucessivas, é evidente que fica muito difícil manter um quadro de colaboradores daquele nível. O senhor acredita poder recompor um dia aquele quadro? Eu acredito que o Rio de Janeiro perdeu relativamente a importância nos últimos anos. O Rio de Janeiro, que foi o grande mercado, foi perdendo sua importância durante os últimos anos. Mas agora eu vejo que o Rio de Janeiro está num novo processo e que ele pode se recuperar até rapidamente, muito mais rapidamente do que se espera, essa projeção que ele já teve no mercado e que ele deve voltar a ter. Eu acredito que a equipe que nós temos no momento é uma equipe tão boa ou igual àquela da qual você fez parte aqui. E acredito mesmo que nós possamos contratar os melhores colaboradores, os melhores jornalistas, para que venham aqui dentro participar do clima de fazer um bom jornal, que é a nossa obrigação. Agora, doutor Nascimento Brito, nós vamos passar agora a uma pergunta do repórter Paulo Marcum, em São Paulo. Marcum. Doutor Brito, quando o Jornal do Brasil começou, não existia nem rádio. O jornal era o principal, único meio de comunicação numa sociedade como a sociedade brasileira. Hoje, os jornais enfrentam uma enorme concorrência do rádio, da televisão, até mesmo do computador. O senhor imagina que daqui a 100 anos os jornais continuarão a existir? Bom, aqui no Brasil as coisas se passam um pouco diferente dos outros países. O mercado brasileiro é um mercado que sempre reage com uma diferença de 20, 30 anos em relação ao mercado internacional. Eu acredito que a televisão no Brasil, que é um meio de comunicação totalmente diverso, tem uma proeminência muito grande, porque
O povo brasileiro lê muito menos do que ouve. O povo brasileiro agrada muito mais ouvir e repetir do que ler, porque ao ler qualquer coisa, imediatamente ele põe o pensamento a funcionar. Não é o povo brasileiro mais voltado ao ouvido do que propriamente à leitura. Mas eu acredito que a imprensa vai se modificar nos próximos 100 anos, isso é futurismo puro. Eu acredito que nos próximos 100 anos, dizer se haverá jornais ou não, eu acredito que haverá, não serão os mesmos, serão bem diferentes dos atuais. E o senhor tem planos nesse sentido, por exemplo, de um dia ter, por exemplo, uma rede de televisão? Olha, esses planos são antigos do Jornal do Brasil. Você sabe perfeitamente que nós perdemos em várias oportunidades, perdemos televisão. Já tivemos numa ocasião 12 canais novos, e não podemos montá-los e por razões que não vem ao caso discutir, fomos obrigados a devolver os canais ao governo, que depois passaram, se não me engano, para a TVS. Mas a esperança é sempre a última que morre. Eu acredito que nós devemos completar num país em que os jornais têm televisão, e o Jornal do Brasil tem todo o direito a ter uma rede de televisão, ou a ter, enfim, a sua televisão para completar o seu ciclo de comunicações. Agora voltamos ao Paulo Marcum, em São Paulo. Marcum. Doutor Brito, eu gostaria de saber do senhor qual é a posição do Jornal do Brasil em relação ao governo Collor. Bom, a posição do Jornal do Brasil é muito clara. Ele apoia o governo atual, ele sente que o governo quer dar os passos certos em favor de uma economia livre. O Jornal do Brasil acredita na economia de mercado, o Jornal do Brasil crê firmemente que a livre iniciativa é a coisa mais importante para o desenvolvimento do país, de forma que nós não somos adesistas, mas nós temos fé de que esse governo está caminhando no rumo certo. Doutor Brito, o senhor, tendo esses depoimentos que nós vimos na reportagem do Ricardo Lessa, depoimentos de um espectro tão variado de pensamentos, de ideologias, o que o senhor sente como um presidente de uma empresa que abrigou tantas ideias contraditórias? É a função do jornal? Olha, a função do jornal é, antes de mais nada, ética. E a ética do jornalismo começa com ampla liberdade. Aqui no Jornal do Brasil, nós não indagamos nunca qual a ideologia, qual o pensamento da pessoa. O que nós queremos são profissionais eficientes. E damos plena liberdade para que o jornalismo possa ser operado e desenvolvido com total ética. Eu acredito que esse sentido de liberdade que nós temos aqui no Jornal do Brasil, pelo qual nós traçamos os parâmetros sobre os quais a empresa tem desejo, mas nunca vamos cercear a liberdade, seja proibindo nomes, ou seja de qualquer forma. Nós sempre damos ampla liberdade ao jornalista. Muito obrigado, então, doutor Nascimento Brito, pela sua presença aqui no Noite e Dia, e aproveita para cumprimentar os 100 anos do Jornal do Brasil, que é uma data importante na história do jornalismo brasileiro. Muito obrigado.